me colocou a parte que seria um seminário, um simpósio. Então eu tive cuidado de preparar, e não vai ser uma pregação, vai ser uma exposição, em alguns momentos até um tanto complexa, às vezes um pouco desinteressante, assim, num primeiro momento para algumas pessoas. E quando se fala em simpósio da escola dominical, é algo assim, aparentemente simples, quando você pensa na organização da escola, mas a minha proposta aqui nessa noite não é falar da organização da escola, até porque isso pode ser feito num outro momento, a forma que se organiza, o que a igreja tem que oferecer de estrutura física, como a diretoria tem que ser montada, tem até uma palestra como fazer um marketing para a escola dominical e atrair pessoas e tal, tudo isso. Mas eu me preocupei nessa noite em trazer aqui mais o conteúdo e a importância e o papel da escola dominical como a maior escola do mundo e a escola teológica mais democrática do mundo também, em que pessoas dos mais diversos níveis culturais, das mais diversas, dos mais diversos graus de formação escolar participam, são edificados, e isso tem um impacto tremendo na vida da igreja, e o papel da escola dominical continua. Nós estamos aí, viramos o século XX, entramos no século XXI, e a escola dominical, que começou lá atrás com Robert Raikes, na Inglaterra, permanece firme e forte, não pode parar. Então a gente tem que sempre promover ações de, às vezes, reformular como essa escola está sendo dada, uma revisão de conteúdo, de currículo, mas a escola dominical tem que continuar existindo, porque eu acredito que dentro da Assembleia de Deus é o principal instrumento de educação cristã. Porque tudo é educação cristã, a pregação é educação cristã, o culto de ensino, aqui é na terça, não sei qual dia que é educação cristã. Só que num culto de domingo à noite, você não tem um programa de 3 meses sistemático, já antecipado para o aluno, o que vai se pregar. Você pode até anunciar, vou pregar durante o semestre inteiro sobre o Tribunal de Cristo, por exemplo. E todo mundo fica na expectativa o que vai acontecer na próxima terça, o que vem. Só que a escola dominical, todo mundo no começo já recebe a revista e tem ali o programa dos 3 meses seguintes, todos os domingos, e ele também já se esforça em apreender algo dali, correr atrás da informação, e quando ele chega na aula, ele já chega, alguns alunos até preparados, muito bem preparados, para realmente aprender. Então é uma proposta muito boa, muito democrática. A escola dominical não pode parar. Louva a Deus pela vida do João Henrique, que está aqui nessa noite. Ele morou em Toledo até os anos de 93. Eu nasci na Assembleia de Deus em 75, sou assembleano faz 40 anos. E o pastor João Henrique, ele foi pastor da primeira congregação, segunda na verdade, que eu congreguei em Toledo. Que a primeira foi no meio de um soja, muito em 75, 76, lá na Vila Boa Esperança. Depois a igreja adquiriu um lote ali na Pioneiro e fez a igreja da Pioneiro que o senhor pastoreou. No tempo do soja era o irmão Nício, que morreu. Isso. E o senhor ficou 7 anos lá, do Jardim Panorama. Então é um amigo de muitos anos, de 30 anos. Eu era criança quando ele deixou a cidade de Toledo, é uma alegria vê-lo aqui nessa noite. A alegria é nossa. Também a irmã Rosana, que cantou, Rosângela era de Toledo. Todo lugar que eu vou tem alguém de Toledo, gente. Mas é uma alegria ver os amados irmãos. Irmãos, outra coisa que eu quero adiantar aqui, antes que você ache muito estranho o conteúdo, é o seguinte, o Sandro da CIADEP perguntou para mim, mas que título é esse, rapaz, que você colocou? O papel apologético da EBD frente às cosmovisões anticristãs. É uma coisa, na verdade, simples, prática, que nos afeta todos os dias. E apologética, todo mundo sabe que é defesa. A gente geralmente estuda apologética para defender a fé das seitas e heresias. Aí tem na aula de apologética ou aula de heresiologia, matérias que envolvem as seitas que existem no Brasil e fora do Brasil.
como, por exemplo, Mormons, Testemunha de Jeová, algumas evangélicas que têm determinados pontos bem complicados, pontos doutrinários, mas são nossos irmãos, os adventistas do sétimo dia, e por aí vai. Mas uma apologética frente às cosmovisões anticristãs é muito pertinente para o dia de hoje. Porque o que é uma cosmovisão, querido? Uma cosmovisão é uma maneira que um indivíduo, ou um grupo, ou uma sociedade inteira enxerga e interpreta o mundo, a vida e as coisas. E para você ser afetado, por exemplo, é claro que tem que continuar a defesa contra as seitas e heresias, tem que continuar, e contra até as heresias no meio pentecostal que surgem, a gente tem que defender a verdadeira fé. Mas para você ser afetado pela doutrina Mormon, por exemplo, pelos Testemunhas de Jeová, você tem que ter um contato com a teologia deles. Você tem que receber uma visita desse pessoal, você tem que dar espaço na sua casa para ouvi-lo, e já teve assembleano que se tornou Testemunha de Jeová. Agora, uma cosmovisão anticristã, ela está diluída em tudo e em todos os lugares. Está nos programas de TV que você assiste, que eu assisto, está na educação, está nas políticas públicas. Então você não precisa, não é um conteúdo fácil, definido, fácil de você ver lá todos os pontos das barbaridades que estão sendo afirmadas, por exemplo, pelos Testemunhas de Jeová, isolar aqueles pontos e combater com argumento, com escritos, e combater teologicamente, biblicamente. Isso tudo é muito bom e tem que continuar sendo feito. Só que combater uma cosmovisão é algo complicado. É algo complicado, é algo que tem que ser feito no dia a dia. Você tem que ter meio que um antivírus. No computador a gente tem um antivírus que combate os vírus que entram no computador, danificam os arquivos e dá um pau na máquina. A gente precisa ter os filtros corretos e da escritura para conseguir sobreviver e combater as cosmovisões anticristãs. Quando não combater essas visões, pelo menos estar ciente de quais são essas visões, ou esse modelo de mundo, esse modelo de sociedade, e se prevenir contra ele e prevenir a sua família, a sua igreja, os seus liderados, e saber como transmitir para ele onde mora o perigo. A gente está no olho do furacão, nós estamos no olho do furacão. Então, a gente vai falar desse prisma. E é muito complicado organizar uma coisa nesse sentido, pelo menos para mim, porque você tem que organizar num curto espaço de tempo o que você vai falar, e é muita coisa. E aí eu me sinto igual aquele noivo que vai casar e está fazendo a lista de casamento. Você tem o casamento e você tem que levar 300 pessoas, mas não pode, porque não tem grana para pagar, e também não cabe no lugar que você alugou. Aí você precisa selecionar quem entra e quem fica fora. Aí você coloca alguém e fala, puxa, mas tem aquele outro amigo, tem o tio desse, e você vai colocando. Quando você viu, deu 400 pessoas. E você não quer deixar ninguém de fora. E tudo que você se propõe a falar sobre um assunto, você tem que recortar aquilo que você acha que vai ser interessante. E aí, quando você começa a juntar, você juntou material para falar 10 horas. Só que você tem que falar 1 hora. Então, você tem que deixar determinados aspectos importantes de fora, que talvez enquanto eu estiver falando, você aí está falando, você que já tem familiaridade com o assunto, mas ele esqueceu isso, aquilo outro. Saiba que talvez eu até tenha lembrado na hora de montar esse material, mas não dá tempo para colocar aqui. Então eu peguei determinados aspectos apenas do conteúdo que a gente se propõe a passar para você nesses dias que nós estivermos aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 119, o verso 18. Salmo 119, verso 18. Como diz o pastor João Maria Hermel, não é capítulo, eu sei que vocês sabem, e não é versículo. Salmo é verso e número, tá bom? Então, o Salmo 119, o verso 18. E uma pergunta que eu vou fazer para a plateia: quantos jovens estão aqui nessa noite, ou adultos, que
estão na universidade nesse momento? Levanta a mão. Que estão cursando uma faculdade. Pode levantar a mão bem alto. Ah, tá. Que já cursaram. E que estão terminando o 2º grau e que vão entrar numa faculdade o ano que vem. Muito bem. Então, amados, o material que eu preparei, eu vou ter que transitar entre 2 extremos, tá bem? Então, se em algum momento você parecer que eu estou falando um monte de obviedades, porque você já sabe disso tudo, ok, talvez tenha pessoa que não sabe e para ela está chegando de primeira mão essa informação. E assim a gente leva para frente a proposta, tá bem? Então, dito essas coisas, vamos ao conteúdo aqui que nós elaboramos. Salmo 119, verso 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você pode repetir comigo esse versículo na minha versão, porque talvez tenha mais de uma versão aqui, vai ficar desencontrado. Então eu falo, você repete. Diz assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Um estudante de escola dominical, um aluno da escola dominical, um professor de escola dominical, mais do que nunca, ele é um interessado em conhecer a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E sem entrar aqui na seara da hermenêutica, sem entrar nessa seara, porque a proposta é outra, mas aqui já dá um assunto bem longo, levando em conta as diferentes interpretações, os diversos manuscritos, as diversas versões da Bíblia no português, os possíveis equívocos de tradutores, porque todos os problemas na escritura, quando ela é traduzida, nunca é de Deus, é sempre do homem. Então, todos os possíveis e aparentes problemas que você encontrar em tradução é culpa sempre do homem, da limitação humana, não é nem por maldade, como o escritor da Bíblia do Novo Mundo, que colocou Jeová no Novo Testamento inteiro e não tem Jeová lá. Aí é um erro deliberado, porque o camarada quer. Mas até os intérpretes, aliás, os tradutores mais bem intencionados, cheios de vontade, como João Ferreira de Almeida, se você estudar a crítica das traduções, você vai ver que tem pouca coisa, não vamos nos prender nisso, que você fala, essa palavra que está aqui podia ser tal palavra e não essa, os entendidos que vão para os originais. Então, apesar de tudo isso, amado, estudar a palavra de Deus e pedir que o Senhor desvende os nossos olhos, para que nós possamos enxergar as coisas como elas são, e para que nós possamos entender a palavra de Deus, para que nós vejamos as maravilhas da lei do Senhor, é algo que nós temos que pedir para o Senhor, como estudantes da palavra, como servos do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, o aluno de escola dominical, e nessa noite está incluso aqui os professores, então vamos falar para todo esse público, você tem que estar interessado no maior livro-texto que você tem, que é a Bíblia Sagrada. Como diz o Spurgeon, por mais abundante que sejam os riachos, o melhor é beber na fonte. Então a literatura evangélica, cristã, sociológica, antropológica, arqueológica está aí em abundância. Só que tudo isso deve ser consultado e é muito bom. Mas a fonte, que é a Escritura Sagrada, é o nosso livro-texto e o nosso objeto de interesse e de estudo. Vamos em frente, amado. Eu quero começar aqui nessa noite, deixa eu ver se o meu controle alcança lá em cima. Na hora que eu testei estava dando certo, meninos, agora parece que não está o sinal. Deu certo? Ah, tá, foi no meu computador aqui que não mudou então. Maravilha. Olha aqui o que disse a Nancy Pearcey. A Nancy Pearcey é uma escritora do Verdade Absoluta, e Agora Como Viveremos. Ela escreveu o Agora Como Viveremos com o Charles Colson. O Charles Colson foi aquele camarada
advogado brilhante, que foi conselheiro do Richard Nixon nos Estados Unidos, e fizeram uma sujeira tão grande lá no governo, que o Nixon pediu para sair do governo, antes que ele sofresse o impeachment, porque ele ia sofrer o impeachment nos Estados Unidos. O escândalo da garganta profunda é uma história escandalosa da política americana. O Charles Colson foi preso, era um advogado e conselheiro do Nixon, e lá, diferente daqui do Brasil, os figurões vão presos, não importa que cargo tenham. E o Nixon foi preso, se converteu na prisão. E aí ele escreveu aquele livro também, Nascido de Novo, um dos caras mais inteligentes dos Estados Unidos, das mentes mais privilegiadas da América, e por que não dizer do pensamento protestante cristão do mundo. E esse é companheiro da Nancy Pearcey, ela também é uma das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos, em termos da área que ela trabalha. E ela escreve o seguinte: se tudo que dermos aos jovens, isso aqui vale para o adulto também, ela estava se referindo aos jovens aqui, se tudo que dermos aos jovens, olha a importância da educação cristã, da formação intelectual cristã, do conhecimento cristão ser transferido a outros no processo de aprendizagem. Se tudo que dermos aos jovens, ou lhes dermos, for uma religião do coração, não serão bastante fortes para se oporem à isca de ideias atraentes e perigosas. Os jovens crentes também precisam de uma religião do cérebro, educação em cosmovisão e apologética para equipá-los na análise e crítica de cosmovisões concorrentes que eles encontrarão mundo afora. E toda essa cosmovisão está diluída na arte, na música, na cultura, no entretenimento, na moda, na academia, na universidade, nas academias universitárias, e de forma formal, formatada na educação desde o jardim da infância. A educação tem uma postura, gente, e essa postura é anticristã. Então, enquanto um aluno que começou a estudar na escola dominical, criança, chega aos 18 anos com 166 horas de escola dominical, sabe quantas horas de escola secular ele tem? 11.000 horas de escola secular. Um aluno que começou a ir na escola dominical, no jardim da infância, Cordeirinhos de Jesus, ele tem poucas horas semanais. Começa 9 e termina 11, mas com os relatórios e tudo. A classe aproveitada mesmo, tem ali 1h30. Tem alguém que fez o cálculo, ele vai chegar aos 18 anos com 166 horas de escola dominical. E vai chegar aos 18 anos com 11.000 horas de escola. É claro que você vai falar, mas a escola serve para a vida. A escola serve para ele crescer, ter emprego, aprender a ler, escrever, matemática, claro, é óbvio. Mas aí o Antônio Gilberto, se eu não me engano, naquele livro muito antigo dele, o Manual da Escola Dominical, ele faz uma pergunta: se para uma vida tão curta nesse mundo, o jovem recebe tanta preparação, você não acha que nós estamos sendo negligentes com jovens, crianças e adultos, em prepará-los tão pouco para a eternidade? Imagina, na escola ele vai ter filosofia, e a filosofia não vai ser uma que vai dizer: filho, Deus criou o céu e a terra, Ele é o Senhor de tudo. Não, você vai aprender coisas anticristãs, e está no currículo escolar, e beleza, aprenda, seja o melhor. Mas é nessa linha que eles vão ser conduzidos para a universidade. Quando chega lá, aquele que já não tem uma religião de cérebro, só de coração, e aqui eu abro um parênteses, nós pentecostais somos o povo do coração. E entendimento, conhecimento não pode estar apartado de espiritualidade. De maneira nenhuma. Ou por acaso Lawrence Olson, Eric Bergstein, Samuel Nistrom,
Gunnar Wingren, que vieram para o Brasil, eles, por serem pentecostais, não, agora conhecimento não é coisa de Deus, nós queremos é Deus, e não queremos doutrina, né? Não queremos teologia, queremos é Deus. Não, esses homens eram homens da doutrina, do conhecimento. Esses homens formaram o nosso pensamento assembleiano nacional, escrevendo e pregando. Então, nós assembleianos não podemos pensar que a espiritualidade é algo, e claro que você não pensa assim, mas em alguns lugares, eu sei que essa igreja é bem ensinada, tem essa separação. Ou seja, nós estamos vivendo uma época, e aqui eu não quero sugerir nada para essa igreja, que o pastor aqui é o pastor Lázaro, mas eu quero dizer para você que a gente está vivendo uma época que nós fazemos congressos para jovens, por exemplo, e aí trazemos um pregador avivado, pentecostal, fogo puro, ele prega, no final do culto está todo mundo aqui na frente chorando, e o coração, as emoções, o espírito está sendo tocado. Aí na segunda-feira ele está na faculdade aprendendo sobre o Nietzsche, e ele não consegue ligar uma coisa com a outra, e ele, em pouco tempo, vai se esfriando, vai perdendo, porque faltou uma base para ele, de entendimento racional das coisas. Não estou falando que a gente não pode ser o povo do coração, mas a gente também tem que ser o povo da mente. O John Wesley falava, mente iluminada, coração aquecido, lembra disso? John Wesley, um dos precursores do avivamento mundial, um avivamento tremendo na Inglaterra, mente iluminada, coração aquecido. Então, seja cheio de Deus, tenha o coração inflamado, mas ilumine a sua mente com a palavra de Deus, com o conhecimento. Você vai ver obreiros do John Wesley levando bronca por escrito, mais ou menos assim o teor de uma carta escrita a um tal de John. Olha, meu jovem, as suas pregações são sempre as mesmas, enfadonhas, sem conteúdo. Você prega igual você pregava 5 anos atrás. Falta leitura para você, falta conhecimento para você. Você tem que ler mais, mais ou menos isso. Então, amados, nós precisamos de dar aos jovens também uma religião de cérebro, ou seja, ela está colocando aqui em termos conhecidos nossos, mas em outras palavras ela está dizendo, esse jovem tem que ser ensinado, ele tem que ter uma cosmovisão, uma visão de mundo bíblica, porque a universidade e a sala de aula do ensino pelo ensino humanista, vai colocar nele uma visão humanista da vida, do mundo, das coisas e das pessoas, e por essa lente que ele vai enxergar o mundo. E aí, o que você vai fazer com ele depois? Alguém me disse, não sei se esse dado é oficial, mas se eu não me engano foi o João Maria Hermel, que de cada 10 assembleianos que entram na faculdade, 7 saem da igreja, 7 param com a igreja. Que absurdo, porque lá ele vai ter um conteúdo filosófico, ideológico, pesado, anticristão, e aí a cabeça dele já fica bagunçada, que ele não tinha uma base teológica legal. Aí o que acontece? O segundo passo é o apelo carnal, emocional, sentimental, porque todo mundo está bebendo, está ficando, está em república, e aí a carne puxa ele para lá, mentalmente ele já foi desequilibrado, ele já está tonto, tentando se achar ali no meio do Foucault, do Nietzsche, do Marx, do Engels, e por aí afora. E aí, ali do lado dele, as coisas estão perto, ele fala, isso aqui é mais legal do que a igreja, até porque, será que Deus existe mesmo? Ou será que se ele existe, ele liga para a gente? Então começa toda a crise existencial desse jovem, desse adolescente, e de muitos adultos, que depois, eu conheço pessoas adultas, assim, que, vou fazer psicologia, tem que fazer, é legal, quer fazer, faça psicologia, medicina, filosofia, história, manda ver, mas não, sou uma pessoa madura, vou fazer psicologia, dentro de 6 meses não vem mais na igreja, e aí não, a Bíblia não é bem assim como vocês pensam, com aquele ar professoral, como se soubesse tudo, descobrir a pólvora, não, com 6 meses de faculdade, gente, um primeiranista, ele já acha que ele tem argumento para refutar a Bíblia, para refutar o Agostinho, o Lewis, o Chesterton, ele já coloca todo mundo como inferiores intelectualmente, não, olha, veja bem, a Bíblia não é bem como vocês pensam, falta de base, falta de cabeça, falta de ter essa religião de cérebro, esse conhecimento teológico até básico, amados. Então, continuando aqui, o Canance Pearson falou,
Se estiverem prevenidos e armados, os jovens pelo menos terão a chance de lutar quando forem minoria entre os companheiros de classe ou colegas de trabalho. Porque você pensa, se o jovem que está na igreja, quando chega na faculdade, leva um boom na cabeça, imagina aqueles jovens que passam vendo malhação, toda essa parafernália aí, ele chega na faculdade com o peito aberto, o que der eu bebo. O que der eu bebo e vai virar minha filosofia de vida. Aí, esse jovem cristão é minoria lá na faculdade. E ele também não tem base, não tem lastro, não tem filtro, não tem defesa, não tem antivírus. Alguns vêm na igreja, mas já estão mortos. E glória a Deus por eles virem na igreja, mas eles vêm na igreja às vezes em busca de respostas. Aí, muitas das vezes, a pregação é fraca, é desprovida de lógica, é desprovida de uma boa exegese, de uma boa hermenêutica. E o jovem do banco que está estudando filosofia, estudando lógica, ele fala, não tem nada a ver essa aplicação que ele está fazendo. Ele leu esse texto, o texto diz uma coisa, e ele está pregando uma coisa contrária ao que o texto está afirmando, e está levando a igreja a conclusões equivocadas. Tem nada a ver o que ele está falando. O jovem está lá no banco, se roendo. Gente, nós precisamos abrir o olho para isso. Educar os jovens a desenvolver uma mente cristã já não é opção, é parte indispensável do equipamento de sobrevivência. Isso vale para a igreja inteira. E essa cosmovisão anticristã não está dentro da academia. Dentro da academia ela está também, e organizada até. Mas na sociedade ela está diluída em todas as esferas. E o que o Paulo diz em Romanos 12, 1, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Eugene Peterson, que traduziu a Bíblia do original para uma tradução livre, para ele pregar na igreja dele, e se tornou uma Bíblia depois, está no Brasil já desde 2010, ele traduz esse texto mais ou menos assim: para você não se submeter à cultura desse mundo, e não deixar ela formatar a sua forma de pensar, porque vai chegar um ponto que você vai chegar à subhumanidade. Nós não estamos vendo aí as pessoas fazendo coisas absurdas em nome do progresso, em nome do liberalismo, em nome entre aspas, novas descobertas científicas, propondo coisas absurdas para a sociedade, que talvez, se der tempo, eu aborde algumas aqui nesse final de semana, tá bem? Vamos em frente então. A nossa colega, a irmã Nancy Pierce aí, deu uma pequena resumida para a gente nesse negócio todo. O ponto de partida para um estudante de escola dominical, para um professor de escola dominical, é o livro texto, a Bíblia Sagrada. E aqui talvez eu use algumas vezes, ou mais vezes do que você queira, a palavra teologia, mas não é aquela ideia de teologia catedrática, que o cara está numa torre, desconectado da realidade. Teologia, em alguns momentos vai ser até esse pensamento, mas é a teologia prática, de vida, de quem canta um hino, está fazendo teologia, quem compõe um hino faz teologia. Quando você diz para alguém no ponto de ônibus, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar, é teologia. Todo mundo está fazendo teologia em algum nível. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não, eu não gosto de teologia. Quando você fala qualquer coisa relacionada à Bíblia, você está fazendo teologia, e pode estar fazendo uma teologia errada. Não tem uns hinos que as pessoas cantam que é uma teologia erradérrima e sugestiona a igreja, e por a pessoa cantar repetidamente aquele hino fazer sucesso no Brasil, as pessoas começam a pensar que é daquele jeito, e não é. O hino é até antibíblico. Então, teologia é muito mais próximo da realidade do nosso dia a dia do que nós pensamos. Teologia é o conjunto de verdades extraídas dos ensinos bíblicos a respeito de Deus e de sua obra, e que são apresentados de forma sistemática, ou são apresentados de modo sistemático, na forma de um corpo de doutrinas. Teologia sistemática, portanto, é ir à palavra de Deus, verificar as preposições que nós temos ali sobre Deus, e você me perdoa, porque a gente faz tudo na pressa. Deus ali está em minúsculo, é maiúsculo, é Deus, o nosso Deus, tá bem?
Hoje eu me envolvi num monte de atendimento lá e aniversário de um obreiro, e depois um monte de atividades, eu saí na hora da chuva para cá. Planejei de um jeito meu sábado, nunca sai daquele jeito. O pastor Lázaro sabe como é que é, né? Então, querido, perdão aí. Então, é ir até a palavra de Deus, verificar as preposições que nós temos ali sobre Deus, a humanidade, as pessoas, os atos de Deus, e colocar de maneira sequencial, lógica e inteligível. Então, querido, para interpretar o mundo, porque a Bíblia nos dá a interpretação correta sobre a vida, sobre as pessoas, sobre Deus, sobre as coisas, sobre a criação. Eu vou fazer um contraponto com você da cosmovisão bíblica e a cosmovisão humanista, uma pequena amostrinha de comparação, para você ver a importância, ou rever, ou relembrar a importância da interpretação da vida e dos fatos pela lente das Escrituras. Interpretando o mundo através da correta interpretação das Escrituras, porque uma interpretação errada das Escrituras vai te dar uma lente errada, uma perspectiva errada das coisas. Então, Salmo 119, que nós lemos aqui, fala: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, para que eu entenda corretamente a tua palavra, para que eu conheça corretamente a sua palavra. E conhecer a palavra de Deus não precisa ser especialista em línguas para conhecer, é dedicação. Se a pessoa tiver condição de estudar um pouco mais, é maravilhoso, mas Deus revela até a pessoas simples e humildes, que se debruçam sobre um texto e perguntam: Senhor, eu quero entender isso daqui, eu quero entender, eu preciso entender. Saiba que Deus revela para essa pessoa. Eu tenho amigos que já tiveram revelação disso aqui. Vocês conhecem o Esdras Bento, da CPAD, que escreveu Hermenêutica Fácil e Descomplicada? Ele, quando tinha 16 anos, queria entender um texto que fala sobre consciência cauterizada. E falou que foi dormir 2 horas da manhã, tinha que levantar 6, e estava preparando o material. E depois disso ele estudou muito, gente. Depois disso ele estudou muito, mas com 16 anos ele chorando no texto. Deus, eu quero saber, eu quero saber. Quando ele acordou de manhã para ir trabalhar, a primeira coisa que ele ouviu foi: consciência cauterizada é quando uma pessoa não sente mais na sua alma a voz de Deus e não a correção para se arrepender. Passado anos, ele foi ler um comentário Vida Nova, estava mais ou menos assim que o Champlin tinha escrito. O doutor em teologia, Champlin, Russell, o doutor Champlin. Então, veja bem. Aliás, era um comentário versículo por versículo do Shedd, do Champlin, né? O Shedd é outro, é o Russell Shedd. Tudo que ele levou anos pesquisando, interpretando para entender e colocar num livro, o Esdras ouviu num dia de manhã pelo Espírito Santo, antes de ir trabalhar. Então, é do interesse de Deus que nós interpretemos corretamente as Escrituras. Um conceitozinho aqui de cosmovisão. Cosmovisão é um conjunto de suposições e crenças que alguém usa para interpretar e formar opiniões acerca da sua humanidade, acerca do propósito da vida, deveres no mundo, responsabilidade para com a família, interpretação da verdade, questões sociais e etc. Um cristão deveria ver essas coisas e todas as demais guiado pela luz que recebe da Bíblia. Então, um cristão, ele não pode interpretar um fenômeno social como um sociólogo. O cara vai interpretar de uma forma. Isso aí é luta de classe, é opressão dos burgueses capitalistas, isso aí é culpa do sistema. Olha só, esse cara matou alguém porque ele é pobre, porque ele nasceu numa favela, porque a mãe dele era lavadeira, então ele não tem culpa. A culpa é do capitalismo, a culpa é do sistema, a culpa é porque ele não teve oportunidade na vida. Você vê que isso infantiliza o homem? Ou seja, a culpa é do capitalismo, a culpa é do sistema, a culpa são dos opressores, a culpa é porque ele nasceu pobre, então ele é inocente, ele é uma vítima, na verdade. E o que a teologia cristã diz? Pode ter pobreza, pode ter um contexto social terrível onde ele nasceu, mas a culpa é dele. Porque cada ser humano é responsável pelos seus atos, e o que
esse pensamento quer jogar no sistema, Deus joga dentro do homem e diz: o homem é pecador. O homem é pecador, então o problema não está no sistema. O sistema é até reflexo e a soma de todos os nossos pecados em conjunto. Mas cada ser humano é pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a culpa é dele. Por quê? Porque tem um monte de filho de lavadeira que se tornaram cientista, médico, pastor. É difícil, é luta, é batalha. Mas o fato dele ser filho de uma lavadeira não justifica ele ter uma arma e sair atirando, matando pessoas. Você percebe que esse pensamento infantiliza o homem? Coitadinho, você não fez nada de errado, você matou 40 pessoas, estuprou 22, mas isso aí é porque você é um pobre vítima do sistema. E Deus vai dizer: é pecador, teve poucas oportunidades na vida, mas as poucas que teve não aproveitou. O ser humano é pecador. E em maior ou menor grau ele vai colocar isso para fora. Depende aí o contexto social, a história de vida, claro. Mas não tem como inocentar o homem das suas mazelas de alma. Então, querido, interpretar a Bíblia te dá a forma correta de interpretar os fatos, a vida, a criação e tudo mais. Amém? Quantos estão comigo aqui nessa noite? Amém? Vamos em frente então. O ensino bíblico teológico é imprescindível para o crescimento e amadurecimento de todo cristão, mas principalmente dos líderes e professores de escola dominical. A formação e a atualização contínua do professor é o primeiro passo para o crescimento da EBD. Gente, vou pedir uma coisa aqui para você. Quer dizer, apresentar um quadro aqui para você. Imagina uma garota, um garoto que trabalha a semana inteira, rala, vai na faculdade, a semana inteira tem trabalho, tem prova, daí ele levanta no domingo de manhã, morrendo de sono, o único dia que ele tem para descansar, para vir na escola dominical. E aí ele senta num dos bancos e o professor leu a revista que nem lê bula. Não se preparou. O que vai acontecer com essa classe? Essa galera que passou a semana inteira ouvindo professores universitários que se prepararam, vai falar: eu estou perdendo o meu domingo vindo aqui. É a igreja, é de Deus, o irmão é uma bênção. Mas está difícil, eu levantar no domingo de manhã não está valendo a pena. Dentro de pouco tempo ela para de vir na escola. Porque não é desafio para ela mais, não é aprendizado. Então, o preparo contínuo dos professores, atualização para o crescimento, para manter o que tem e fazer crescer ainda. Então, preparo contínuo. Pode ser uma liçãozinha mais simples da escola dominical, que de vez em quando volta os assuntos, né? Você fala: esse assunto aqui já fulano de tal comentou há 5 anos atrás, mas pega ele de novo, desmonta ele, vira do avesso, coloca informação, coloca em discussão, faz o que for preciso, mas chama a atenção da classe. Coloca a galera para pensar, faz uma coisa que vale a pena para aquela menina que trabalha a semana inteira, chega no domingo morta de cansado, para fazer valer a pena ela levantar e vir para a escola dominical, aquele jovem, aquele irmão, aquela senhora. Então, amados, o ensino bíblico teológico é fundamental, amém? A busca pela verdade deve ser a força motriz de uma comunidade despertada para o crescimento bíblico teológico. O labor teológico é necessário tanto para o estudante, como para o ministro que profere sermões, como para o crente. O Paul Washer, um pregador americano, e ele diz o seguinte, num livro dele chamado 10 Acusações contra a Igreja, um livrinho, ele fala que a sociedade americana, na verdade, não é rebelde e desobediente contra a palavra de Deus, ela é ignorante. Não é questão de rebeldia, aí se rebela,
é desobediente de fato, mas não é porque a pessoa entendeu e fala, eu vou desobedecer, é por ignorância mesmo, porque ele fala que o nível dos pregadores, dos ensinadores, dos professores está muito baixo, muito ruim, e o nível dos crentes, o entendimento deles está mais baixo ainda. Se os ensinadores, eu não estou generalizando aqui, eu estou citando o Washer, tá? O Paul Washer, e as heresias que estão sendo pregadas? Vocês já viram falar do Zika vírus, né? Que segundo algumas teorias aí, a mulher grávida vai nascer com uma criança com microcefalia, né? Tem mais coisa causando microcefalia do que o Zika vírus, gente. Tem pregadores causando microcefalia, tem doutrinas aí, ensinamentos que é de acabar com a cabeça de qualquer um, e tem um povo inteiro ouvindo aquilo lá. Bíblia que é bom, nada. Só blá blá blá. E aí como que esse povo vai enfrentar o mundo, os dias hostis que nós estamos vivendo? De que forma? Então, muitas das coisas que a igreja está passando, não é nem por desobedecer, é por ignorância mesmo. Se a pessoa entende verdades do evangelho mesmo, de fato, e a palavra de Deus, ela vai sendo transformada, a dinâmica social dela vai sendo outra. Agora, quando tudo isso é muito raso, é só autoajuda e um monte de filosofismos, né? Eu quero dizer, exagero de filosófico na pregação, ou psicologismos, a pessoa vai morrer ouvindo um monte de coisa que não vai fazer sentido para a vida espiritual dela. Então, amados, é uma grande responsabilidade essa área da educação cristã. O que é teologia? Divindade e estudo sobre Deus. Esse termo não aparece na Bíblia, mas é usado pela primeira vez por Platão no diálogo à República, e tem diversas teologias, teologia budista, muçulmana, espírita, etc., não nos interessa. No cristianismo, a teologia cristã é a partir da Bíblia, como diz o Karl Barth, falar a partir de Deus, falar a partir do que Deus já disse, falar a partir do que está na palavra de Deus. Nós não fomos chamados para fazer especulações, é falar e estudar a partir de Deus, o Deus do Evangelho. A palavra teologia, ela não ocorre na Bíblia, e o termo equivalente é doutrina, ou didaquê, do grego, que vem da raiz que significa ensinar, e pode se referir ao ato de ensinar ou ao conteúdo do que é ensinado. Aí estão as referências bíblicas. Nós podemos dizer de modo mais completo agora que teologia é um conjunto de verdades extraídas do ensino bíblico. Então nenhuma pessoa pode falar, eu não me interesso por teologia, porque teologia é a doutrina, teologia é o ensino, teologia é uma série de assuntos organizados e que são fundamentais para a vida, para o entendimento do cristão. A essa forma ordenada de doutrinas, dá-se o nome, inclusive, de teologia sistemática. O adjetivo aqui não altera o conceito de teologia. Definido isso, fica evidente que não há diferença entre teologia e doutrina, porque na Bíblia, na Bíblia Sagrada, as coisas vão estar misturadas. Paulo, por exemplo, não escreve teologia sistemática, os autores não querem escrever teologia sistemática, só que a pessoa quer estudar, por exemplo, escatologia, ele vai pegar todas as partes que falam das doutrinas futuras, do fim, e organiza, o que a Bíblia fala sobre o fim é isso, então ele pega desde Gênesis a Apocalipse, organiza o que a Bíblia diz sobre aquilo, e ali está formado a escatologia, formado sobre salvação, sobre redenção, sobre cristologia, sobre o Espírito Santo. Ele vai e reúne. Essa é a teologia sistemática, para ficar mais fácil para a gente, porque a nossa mente caída, gente, é complicada. Nós caímos, alguns já disseram que nós só não chegamos a níveis de irracionalidade, porque Deus é um Deus de muita graça, porque depois da queda, a depravação humana é algo complicado. Então, graças a Deus que nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus acomodada à nossa linguagem. Deus falou na Escritura de uma forma que é suportável para a nossa mente, que é inteligível para o nosso entendimento e que pode ser aprendido o que está aqui.
e transmitido a outros. Então olha quanto Deus se humilhou para falar de forma que nós entendamos. O Filipenses, num livro dele, eu acho que Maravilhosa Graça, ele fala que é como se nós quiséssemos falar com um peixe, só que o peixe não nos entende. O peixe só vai nos entender quando a gente se tornar um peixe, entrar no aquário e falar com esse peixe. Aí esse peixe vai nos entender. Deus falou de muitas maneiras, como diz o livro de Hebreus, mas nos últimos dias falou pelo Filho. Ele desceu aqui, se tornou um humano, vestiu a nossa roupa, comeu nossa comida, andou, suou como nós e foi alguém visível. Então você quer conhecer o Pai? Conheça Jesus. Quer conhecer o Pai? Conheça Jesus. É o ponto de conexão humano entre o eterno, porque Jesus é Deus encarnado, mas Ele é homem também, 100% homem, 100% Deus. Então veja os mistérios do eterno, como são maravilhosos, amados. Ponto de partida, as Escrituras, amado. O estudo da teologia começa com a compreensão da doutrina das Escrituras. Teologia é um conjunto de verdades bíblicas extraídas do ensino bíblico, que são apresentadas de modo sistemático. Então, teologia sistemática é ir até a palavra, verificar as preposições que nós temos ali sobre Deus, tal, e organizarmos isso. Então, querido, ponto de partida é as Escrituras. Está quase na hora de terminar, mas eu gostaria de ver com você o Salmo de número 19. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 19. Esse Salmo é maravilhoso, maravilhoso. Toda a Bíblia é maravilhosa. Mas esse Salmo aqui na sequência fala da revelação geral e da revelação especial. Todos acharam? Diz assim: os céus, olha aqui, ó, do 1 ao 6 fala da revelação geral. Deus prega pela criação, pela natureza. As impressões do Criador estão em todo lugar. Olha o que a palavra diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, e toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Até a revelação geral, que fala sobre Deus, que revela Deus, sendo interpretada, apartada das Escrituras, pode ser mal interpretada por nós. Aqui não diz os céus manifestam a glória de Deus? Porque a palavra disse isso, e esse entendimento veio pela palavra de Deus, pela revelação. Porque muitos povos olham para o sol e dizem: aí está o nosso Deus. Olha para a natureza e diz: esse rio é um Deus. Lembra o rio sagrado da Índia? Olha para a vaca e diz: é o nosso Deus. Até as obras da criação podem ser mal, que revelam Deus, podem ser mal interpretadas, apartadas da Escritura. E olha o que diz aqui a palavra do Senhor, do 7 em diante. Aqui já está falando da revelação especial, ou seja, da Bíblia. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Nós falamos aqui no Salmo 19 também, 119, 18, de abrir os olhos para entender a lei do Senhor. Então, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E aqui vai falando sobre a revelação especial, a palavra de Deus.
Então, hoje em dia está em moda, já desde o iluminismo, a olhar para a palavra de Deus e dizer, não, isso aqui não é a palavra de Deus. A teologia liberal anda nesse barco. Não, isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui é um conjunto do pensamento teológico de um povo, só que não é a palavra de Deus. Isso aqui é o produto teológico dos judeus, como eles entenderam determinados fatos. Você acha de verdade que Deus pegou o barro, fez lá um bonequinho e fez um homem? Eles dizem isso, né? Eu creio na criação, claro, que a Bíblia diz. Verdade. Mas na explicação dos, entre aspas, entendidos da teologia liberal, não. É que o judeu trabalhava muito com barro, fazendo vaso, fazendo objetos, e o barro era um elemento do dia a dia dele. Então, quando Moisés vai escrever o Gênesis, ele usa já a tradição oral das pessoas, da coisa do barro tal, e aquele mito da criação, que Deus fez o homem do barro. Então, esse elemento barro é colocado até na criação do homem, que Deus criou o homem do barro, um bonequinho, depois soprou no nariz. Isso é bonitinho, é romântico, mas é uma mentira. É por aí que os caras navegam. Então, querido, o que diz o A.W. Tozer? Mas pergunta se um cara desse já abriu igreja no meio da floresta amazônica, já pregou para os muçulmanos, se ele já abriu igreja, quantas pessoas ele trouxe para Cristo. Olha o que o A.W. Tozer, um dos maiores pregadores evangélicos dos tempos modernos. Se em Gênesis 1:1, quando diz, no princípio, se eu crer, em Gênesis 1:1, onde diz, no princípio, Deus. Se eu crer nisso, o restante da Bíblia não será problema para mim. O Billy Graham, ele diz assim, olha, sabe que o Billy Graham, antes dele começar a ser evangelista, ele passou pela faculdade, e na faculdade já encontrou um monte de liberal lá, que queria tirar ele do caminho, ele teve umas crisezinhas, mas ele pegou o caminho, e se tornou o maior evangelista aí do século 20. Só a eternidade vai mostrar os frutos do trabalho desse homem de Deus. Olha o que ele diz: não encontro dificuldade em Jonas ser engolido por um peixe. Eu acreditaria no relato, ainda que a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe. Glória a Deus. E olha o que diz o Tozer: enquanto alguns procuram erro na Bíblia, enganos na tradução, um homem sincero, com a Bíblia aberta, sem dúvida encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Glória a Deus pela sua palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, Hebreus 4:12, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, por mais que sejamos interessados em crítica textual, em traduções, isso não é pecado. Qualquer problema que foi encontrado aqui, nós já capitulamos essa parte, é falha humana, é problema humano, e não do eterno que revelou a sua palavra. Glória a Deus. As verdades inteligíveis sobre Deus, nós vamos encontrar na revelação especial. A percepção do mundo, de origem, propósito, destino, se estabelece sobre bases gelatinosas sem as escrituras. E amanhã eu vou falar disso, porque eu sei que eu estou estourando o meu horário ali. É até 9:30? Tem mais 10 minutos? Olha só, sem a Bíblia, o movimento foi da seguinte forma: não foi o homem caído que pensou, poxa, Deus está lá em cima e eu vou descobrir Deus, quem é Deus, como é o universo, como é a criação, como são as coisas. E pela investigação ele chegou a conclusões inteligíveis. Foi o contrário, o homem ia estar quebrando cabeça. Você encontra culturas perdidas por aí, desconectadas do pensamento judaico-cristão, isoladas, que vivem em treva espiritual, em animismo, praticando ritos que nem a sua mais fértil imaginação, levando para o lado da crueldade, é capaz de conceber o que esses povos faziam. Na África, por exemplo, e na América Latina, no continente europeu,
faziam com outros seres humanos, apartado do entendimento da palavra, baseado em informações perdidas no tempo, porque esses povos se apartaram quando a terra foi povoada, e a tradição oral sobre Deus foi se extinguindo, então toda a cultura desses povos foi formada dentro de um pensamento caído, maligno, e aí você via práticas bizarras de sacrifícios humanos aos montões, sacrifícios de bebê, colocar a criança para ser queimada viva. Vou falar um pouco dessa cosmovisão apartada das Escrituras. E aí onde chega o Evangelho, essas almas são iluminadas, e a percepção correta do mundo, da realidade vem. Opa, eu estou adorando uma árvore, isso aqui é criatura, o Criador está lá em cima. A revelação especial traz essas verdades à consciência humana. Então, o entendimento que nós temos sobre Deus, não foi o homem que descobriu, foi Deus que se revelou. O homem não teria capacidade de saber quem é Deus. Quem é essa pessoa? É meu semelhante. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu faço um mal para essa pessoa, eu estou fazendo mal para quem criou. Eu estou afetando o juiz supremo do universo, que governa tudo. Ele não quer que eu faça o mal para essa pessoa. E essa pessoa é meu semelhante. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então, a perspectiva social, antropológica, cultural muda com o entendimento das Escrituras. E esse entendimento foi Deus que nos deu. Quanto mais estudarmos teologia, mais compreendemos sua criação. Olha o que é. A própria ciência apartada das Escrituras é um problema. Hoje em dia, as pessoas pensam ciência de um lado, religião do outro, ciência de um lado, Bíblia do outro. Mas os cientistas, grandes cientistas, foram cristãos. E eu podia passar uma lista aqui para você, mas você que conhece o Google, o profeta Google, você vai lá, digita, vai aparecer todos eles lá. A ciência, quando está apartada das Escrituras, é um problema. O próprio Pasteur, que deu uma grande contribuição, alguém já disse que ninguém contribuiu tanto com o homem quanto o Pasteur na área da ciência, que fez a pasteurização do leite e desenvolveu vacinas para doenças terríveis. Ele pesquisou e descobriu o que ele descobriu como cristão, enquanto os evolucionistas chegavam a resultados diferentes do dele e combatiam ele. E ele manteve a posição bíblica, e depois todo mundo teve que se render e dizer, poxa, as suas descobertas realmente são importantes. Ele partiu de um ponto correto de pesquisa e perspectiva das coisas. Mas hoje a ciência está tão ocupada, e as cadeiras acadêmicas, o pensamento científico está tão ocupado pela ideologia anticristã, que parece que ser cristão é algo estúpido. Você pode ver o Francis Collins, se eu não me engano, que coordenou o genoma no mundo inteiro, o mapeamento do DNA humano no mundo inteiro. Francis Collins é um cristão. E aí o Richard Dawkins, que é um ateu da Inglaterra, militante, o papa dos novos ateístas aí, que fez aquela campanha na Inglaterra, faça o que você quiser, seja livre, Deus não existe. Uma batalha ideológica bem forte lá, e ele não quer debater com o William Lane Craig, né? Ele quer debater com todo mundo. O Dr. William Lane Craig, o filósofo cristão, chama ele para o debate, ele foge. E aí, o Richard Dawkins disse, numa entrevista, falaram para ele, olha, o Francis Collins, o que você acha do Francis Collins, coordenador do projeto Genoma? Um cientista brilhante. Aí a entrevistadora falou, você sabia que ele é cristão, o Francis Collins, e acredita na Bíblia? Ele é? Puxa, tem que rever isso aí, né? Porque ele parecia uma pessoa tão inteligente. Ou seja, a ciência está ocupada por pessoas que se acham mais capazes do que os cristãos, e ser cristão já te desqualifica fazer ciência. Lembra da Marisa Lobo, que é uma psicóloga evangélica, que tem uma luta aí contra o movimento LGBT, homossexual? Um dia um figurão ativista do movimento disse, não, ela não é psicóloga, ela é uma cristã psicóloga. Ou seja, psicologia e cristianismo não pode ficar na mesma linha.
Você vai ser um psicólogo de 5ª categoria se você for cristão. É o pensamento que reina no mundo acadêmico, na mídia, na imprensa, chapa branca. Então, amados, isso tudo aí é terrível. E olha o que é a ciência, daí eu termino, vou fazer uma pequena definição aqui. A ciência é uma mistura de razão, experimentação, racionalismo e empirismo. Empirismo é observação, né? Experimentação, você faz experimentos, observa, ou nem que você não está fazendo experimento, você observa um fenômeno e começa a observar, e com uma metodologia científica você vai chegar a determinadas conclusões. Tudo deve ser, quando você faz ciência como cristão, é diferente. Tudo deve ser avaliado à luz das Escrituras. Vamos dar um exemplo. Os médicos do Hitler, como eles faziam ciência? Os caras pegavam um judeu vivo, jogavam num laboratório, cortava ele do jeito que queria e ele vivo. É um judeu. Essa raça maldita aí que tem que ser exterminada. Pegava crianças judias e cortava uma costa, uma e da outra, e colava para ver como que ficaria. Pegava tinta azul e injetava no olho das crianças judias. Deve doer pra caramba, né? Você pegar uma tinta azul e injetar no olho de alguém, para ver se ficava azul. E outras barbaridades. Os caras colocavam lá numa água abaixo de 0, mas que não congelava, porque o processo de laboratório não deixava que aquela água congelasse, deixava um camarada lá e ficava fazendo testes com ele. Aí à noite fechava a porta do laboratório, ia jantar com a esposa, brincar com as crianças, com o cachorro, e lá está um pedaço de carne lá no laboratório, que amanhã eu volto a estudar. Uma perspectiva cristã, bíblica, permitiria um experimento científico desse? Não, o próprio cientista, ele já sabe, para ele mexer no cadáver do morto, que morreu. A ética cristã, né, parece que é o pensamento humanista, mas não é. Essas questões todas vêm do pensamento cristão. Para tirar um órgão, algo dali você tem que pedir para a família, do que já morreu. E se a família não quer que tira, não tira. Agora você pensa a ciência sendo feita sem os freios da moralidade e da ética cristã. Aborto, gente. E por aí vai. Se der tempo, eu falo de mais alguma coisa no decorrer. Então, até a ciência apartada das Escrituras pode ser um mal terrível para a humanidade. A teoria da evolução tem várias falhas, problemas terríveis, e até hoje é ensinada como uma doutrina inquestionável. E tem cientistas e mais cientistas preparados, qualificados, que refutam ela ponto a ponto, escrevem, como o que escreveu A Caixa Preta do Darwin e outros, mas esses caras são expelidos até do meio científico. São hereges, esses aí não sabem fazer ciência. Então você vê a chapa branca que é esses caras. Então tudo deve ser avaliado à luz das Escrituras, até a ciência. Não é que tem que fazer inquisição na ciência. Todas as vezes que a igreja, que o movimento cristão, que o pensamento cristão se opôs à verdadeira ciência, não é porque eles estavam interpretando a Bíblia corretamente. Lembra do Galileu? Não é que a Bíblia tinha feito as afirmações que a igreja católica fazia. Era a interpretação errada da igreja que estava impedindo o avanço da ciência. Mas uma interpretação correta da Bíblia jamais vai impedir o avanço da ciência. E uma interpretação correta e uma condução correta da ciência jamais vai se opor ao pensamento bíblico, porque foi Deus que criou tudo. Certo? E olha aqui, mas a corrupção humana, a ambição humana, apartada das Escrituras, fazendo ciência, é perigosa. O que o Francis Bacon, o homem que desenvolveu o método científico, que era um cristão, disse? E eu acho que ele estava pensando no Salmo 19, quando ele falou isso. Porque nós lemos aqui sobre a criação e depois lemos sobre a revelação especial. Olha o que ele disse: existem 2 livros diante de nós para serem estudados e impedir que caiamos no erro. O primeiro é o livro das Escrituras, que revela a vontade de Deus. O segundo é o livro das criaturas, que manifesta o seu poder, ou seja, o mundo natural, que nós podemos pesquisar, investigar, para entender e descobrir coisas sobre ele. Então veja a perspectiva cristã, uma cosmovisão cristã de como se faz ciência. E isso tudo
é maravilhoso. Amados, eu agradeço você pela atenção e nós conseguimos avançar até aqui nessa noite, mas amanhã de manhã a gente continua e eu devolvo a palavra para o coordenador aqui, o presbítero Gerson, né? Que é professor da escola dominical, e Deus abençoe todos vocês, e amanhã estamos juntos pela manhã. Daí eu não vou ministrar sobre a aula da escola dominical de amanhã, eu vou continuar esse assunto de cosmovisão e apologética cristã, papel da EBD, tá bem? Deus abençoe a todos. Amém. Amém, meus queridos, né? Vale um amém para Jesus? Amém, né? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor Paulo, uma ministração poderosa, histórica, bíblica, né? Nesse primeiro ponto que nós tivemos nesta noite, né? E querendo Deus, a partir de amanhã, a partir das 8h45 às 15 para as 9 da manhã, o templo já estará aberto, que a partir das 9 horas nós estaremos amanhã aprendendo um pouco mais da porção da palavra de Deus, né? Portanto, eu convido você, os irmãos que estão presentes nesta noite, convide mais alguém, né? Para nós estar amanhã aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Devido à natureza do trabalho, queridos, a gente precisa ter um bom tempo, né, para que o pastor Paulo explane todo o conteúdo bíblico, todo o conteúdo histórico, todo o conteúdo apologético, né, de uma lição, ou seja, de um tema tão sugestivo quanto este, né, de ensino, né? E a gente não prende em pouco período de tempo, é necessário a gente ter um bom período de tempo para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Amanhã também teremos ensaio da nossa orquestra às 17 horas, e devido, como eu disse, à natureza do trabalho, eu proponho para os irmãos, proponho para a igreja, com o aval do pastor Lazinho, que devido à natureza desse trabalho, como disse, o culto começar amanhã às 19 horas. Que os irmãos com todo concordam, amanhã o culto às 19 horas? Devido, meus queridos, quando tinha horário de verão, o horário do culto já era pela determinação da nossa comissão aqui da igreja, o culto começava às 19h30. Agora, como nós estamos no horário oficial do Brasil, né, já em ata da nossa reunião, dos cultos começaram às 19 horas. Então, amanhã o culto, a partir das 19 horas, nós estaremos dando início ao culto, né, para ter um período de louvor e um bom período para que o pastor Paulo possa amanhã ministrar também sobre a palavra de Deus, né, e amanhã encerrando esse trabalho sobre escola bíblica dominical, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, você que não se intimidou durante a chuva, no período de você sair da sua casa, né, mas que você não se intimidou durante a chuva, mas você veio adorar ao Senhor e veio aprender da sua palavra, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continua abençoando a sua igreja. Eu passo a palavra para o pastor Lazinho, que estará fazendo a oração final e nos impetrando a bênção apostólica. Amém, irmãos? Eu quero aqui endossar a palavra do presbítero irmão Gerson, né? Todos os avisos que ele foi falado aqui. Amanhã pela manhã, irmãos, só se Deus não permitir mesmo, né? Mas venha. E se você chegar um pouquinho atrasado, você já vai pegar, o pastor já está ministrando. Não vamos fazer aquele período de louvor extenso, Então, e também nós queremos terminar tão logo às 11, para os irmãos voltar para casa e cuidar dos seus afazeres, assim, em relação ao domingo, né? Não vamos fazer refeição como aqui em virtude do trabalho, mas dentro do período da escola, né? Em relação ao domingo à noite, amanhã à noite, vamos aí, nossos irmãos aí, façam um aviso, solta aí nos endereços eletrônicos, e você mesmo, né? Você possa, bastante gente não veio hoje, você possa estar, como diz, compartilhando, ou, né, curtindo aí, por aí, como diz, né? E vai divulgando, vai chegando, né, com o maior número possível de irmãos e de visitantes, sabendo que amanhã começa às 7 da noite. Já visto que nós não anunciamos no culto passado. Amanhã alguns obreiros da região virão, o pastor Lúcio está ansioso para ver, né? Que é da família também de Toledo, né? Que benção, né? Alguns irmãos, né? Família do pastor Paulo passou direto, não parou em Maringá, né? Mas mesmo assim agora Maringá está sendo abençoado. Vamos nos pormos em pé. Deus abençoe a sua vida. Aí está anunciados já os avisos. Vale o amém? Saia divulgando. A primeira pessoa que você vê, olha, está uma benção, não perca amanhã. Divulgue, Deus vai abençoar grandemente. O irmão aqui, o pastor falou
vários nomes importantes na atualidade, pensadores cristãos. A igreja vai orando, nós estamos contactando. Aqui ele falou um nome muito importante hoje no Brasil, que é a psicóloga Marisa Lobo. O pastor Rob está se definindo, nós vamos entrar em contato com ela para ver a possibilidade de ela ser a ministrante desse ano no simpósio da diaconia. Exatamente o tema que ela vai abordar, o tema da atualidade, né? Pesquise lá, vê quem é a Marisa Lobo, uma combatente a pedofilia, né? Tanta coisa aí. Ela, na visão humana, ela foi expulsa, vamos dizer assim, da psicologia, caçaram o seu diploma, porque ela combate todos esses trâmites aí, maligno. Ela pede oração. A igreja Morangueira esteja orando, vocês são de primeiro, né? Irmãos estão sabendo, claro que depende da agenda dela, né? Mas é a ideia do pastor Robson trabalhar esse tema este ano. Uma das coisas que eu vou abordar aqui, de visões anticristã e cosmovisão anticristã, é que eu tenho uma formação em sociologia também. E eu vou trazer aqui, se der tempo, como esse pensamento e esses movimentos se originaram lá atrás, na década 40, 50, feminismo, ideologia de gênero, homossexualismo, todo o movimento como movimento político. E isso remete a pensadores anteriores ainda aos da década 40. Eu vou mostrar algumas fraudes científicas no processo de formatar essas ideologias e até algumas políticas públicas em países nórdicos, por exemplo. Então, se der tempo, eu vou jogar isso aqui dentro amanhã. Se não der tempo, eu já proponho, pensa para o pastor Josa lá, um futuro bem próximo, voltar a falar só nesse assunto. A igreja concorda? Aí, né? Oremos. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, continua abençoando o teu servo, a sua família, despede em paz, leva-os em paz, dá-nos uma noite de vitória, abençoa também, Senhor Deus, a atividade dos jovens ainda nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Como eu costumo dizer sempre no final do culto, dia de chuva, em tempo de chuva não existe piso antiderrapante, isso aí é um meio comercial, né? Então sai com cuidado. Aí me parece que domingo passado o irmão se escorregou, ainda bem que foi o irmão, né? Se não nada, mas a irmã sempre tem mais dificuldade para cair, pode machucar, né? Então todo cuidado. Os jovens têm na sua atividade, né? Aí no salão, todos os jovens estão convocados. Vamos em paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, e juntos digamos amém.